Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas eu queria deixar uma palavra para você sobre como viver no Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E ambos estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então aqui Paulo está falando que a gente pode escolher ser controlado por um dos dois, ou sermos controlados pela carne, ou sermos controlados pelo Espírito. A maioria de nós, seres humanos, estamos sendo controlados pela carne. Essa não foi a vida que Deus planejou para nós na cruz. A vida que Deus planejou para nós na cruz foi uma vida ressurreta, uma vida onde a minha carne morre e onde o meu espírito vive, onde a minha carne morre e o meu eu espiritual ressuscita, porque o meu eu espiritual é quem Deus planejou que eu fosse antes da fundação do mundo. Esse é o meu eu espiritual. Então Deus deseja que nós não vivamos pela carne, mas que andemos segundo o Espírito. Vivamos segundo o Espírito. E ele disse: vocês estão guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Jesus, em João, no capítulo 3, ele fala que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Então, a característica dos que são nascidos do Espírito é que eles são guiados pelo Espírito. Eles são guiados pelo Espírito Santo. E Jesus, em João capítulo 3, ele fala que o vento sopra onde quer, mas você ouve a sua voz. Então, os filhos de Deus, eles são guiados pela voz do Senhor. A voz do Senhor, ela está dentro de você. Muitos de nós estamos procurando a voz de Deus fora. Estamos procurando a voz de Deus nas circunstâncias exteriores. Estamos esperando que Deus fale conosco de forma audível. Mas não é assim. A forma que o Espírito Santo fala é dentro do seu espírito. A forma que o Espírito Santo fala é dentro de você, de uma forma íntima. Muitas vezes de um sussurro suave, que muitas das vezes a gente vai precisar estar em paz para conseguir ouvir os sussurros do Espírito Santo. Porque Deus deseja se comunicar com seu Filho. Deus não é um Deus que não fala. Todos os outros deuses, a Bíblia diz nos Salmos, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, e tem boca, mas não fala. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus tem boca e fala. Esse é o nosso Deus. E ele deseja se comunicar com os seus filhos. E muitas das vezes nós precisamos estar sensíveis a essa voz, a voz de Deus. E como alcançar mais sensibilidade à voz de Deus? Como estar mais sensível à voz de Deus? A Bíblia deixa alguns passos para a gente. A Bíblia deixa algumas direções para que todos os filhos de Deus estejam mais sensíveis. Okay? Então Deus deseja falar conosco. E Ele está falando sobre essa circunstância da sua vida. Ele tem uma palavra para você exatamente para essa circunstância. Porém, você precisa estar sensível a essa voz. Então a gente tem algumas formas de estar mais sensíveis a essa voz. Uma das formas que a gente vê é em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Ele fala assim, versículo 11: Pois bem, com lábios trôpegos e por uma língua estranha, Deus falará a esse povo. Vou ler novamente. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a esse povo. Então, o que Isaías está falando é que a oração em línguas é uma das formas de sensibilidade ao Espírito Santo, de aumentar essa sensibilidade. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito está orando de fato, mas a minha mente está infrutífera.
o mesmo canal em que eu recebo a oração em línguas para que eu consiga expressá-la, é o mesmo canal em que o Espírito Santo fala, que é no seu espírito. Então, uma das formas de estar sensível à voz de Deus é gastando tempo orando em línguas. Uma segunda forma, e que todos nós conhecemos, é a comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te deixar sensível à voz de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus disse, as minhas palavras, elas são espírito e elas são vida. Então a palavra de Deus, ela além de estar alimentando a sua mente, ela também está alimentando o seu espírito e trazendo vida para você. E é do seu espírito que a voz de Deus vai sair. Então, e tudo que Deus falar para você vai estar alinhado com a palavra de Deus. Ok? E a gente tem também uma outra ferramenta. Essa ferramenta se chama o jejum. O jejum, ele tem o poder de abaixar o seu nível de carnalidade e ele vai mortificando a sua carne, enfraquecendo a sua carne e fortalecendo o seu espírito. Então, o jejum, ele vai te deixando também mais sensível à voz de Deus. A gente tem a palavra de Deus em Mateus. Em Mateus, alguns discípulos interrogam Jesus acerca do jejum. E Jesus fala assim, então, vou ler o versículo, Mateus capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus disse, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virá um dia em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então o jejum, ele tem a ver com essa comunhão com o noivo. Jesus falou que virá dias em que o noivo seria tirado. Contudo, quando eu jejuo, eu estou estabelecendo uma comunhão mais íntima com o noivo, em que eu fico mais sensível à voz de Deus. Então, eu falei da primeira forma de sensibilidade à voz de Deus, que é a oração em línguas. Também falei sobre a leitura da palavra de Deus como uma forma de alimento para o seu espírito e vida, como também forma de ouvir ao Senhor. Falei também do jejum, que é a forma que Deus usa para mortificar a sua carne e aumentar a sua sensibilidade ao Espírito. E tem um outro quesito, que é o testemunho interior do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A gente vai ver no versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe um testemunho no interior de todo filho de Deus. Provavelmente você é uma pessoa que foi salva por Jesus, você que está vendo esse vídeo. Provavelmente você recebeu a salvação e recebeu o seu arrependimento de pecados. E você tem muita convicção que você vai morar com Ele um dia. Você é salvo que você vai morar com Ele. Mas quem te deu essa convicção? Foi o Espírito Santo. Ele que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não falou com você através de uma voz de trombeta, você não teve uma visão, não. Você apenas sabe isso dentro de você. O Espírito Santo, ele busca se comunicar com seus filhos através do testemunho interior. O testemunho interior é quando a gente sente paz em relação a algo ou a gente não sente paz em relação àquilo. É um sinal verde ou um sinal vermelho nos bloqueando de seguir. E Deus deseja que você esteja sensível a esse sinal dentro de você. A paz que o libera para agir e aquele sinal vermelho que te incomoda e não te deixa ir. A palavra também diz em João, capítulo 16, se eu não me engano, que o Espírito Santo ele nos guiaria a toda a verdade. Uma das formas que o Espírito Santo usa para nos guiar é através do testemunho interior. Então, quando muitas vezes eu não tenho paz para decidir algo, eu sinto que algo está me bloqueando de seguir naquela direção, eu paro. Eu não tomo aquela ação. Eu penso, eu medito, eu espero aquela paz vir dentro de mim para eu poder agir. E quando não vem, eu simplesmente não ajo. Mas existem algumas coisas na minha vida que eu sinto paz
que eu sinto que tem um sinal verde me liberando, eu simplesmente vou, confiante que eu estou seguindo a vontade de Deus. E o testemunho interior é essa forma que Deus usa para nos dar paz e para nos liberar, vamos dizer assim, a seguir aquele caminho. Ok? Então eu falei da oração em línguas, falei da meditação na palavra e falei do jejum e do testemunho interior como forma de aumentar a sensibilidade ao Espírito Santo. Ok? A voz dele. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem com Deus.